Olá a todos, estou gravando esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre a chamada transição demográfica, tá? Ela é importante para que a gente possa entender boa parte das situações que ocorrem na Europa nesse momento em relação ao coronavírus, tá? O número de mortes de idosos tem muito a ver com essa transição demográfica, tá? A transição demográfica ela pode se dividir em algumas fases, né? Podemos dizer assim que a pré-transição demográfica é quando lá antigamente as pessoas nasciam muito, mas também morriam muito rápido. Então não tinha uma expectativa de vida elevada, a natalidade era elevada, mas morria-se muito rápido. Então, com as revoluções industriais, a gente passa a ter uma mudança, tá? A gente passa a ter um crescimento populacional enorme, ou seja, a natalidade avança de forma assustadora e a mortalidade cai, porque os controles, né, em relação a doenças, os tratamentos, então tudo isso faz com que a mortalidade diminua e a natalidade avance. Então isso ocorre a chamada explosão demográfica, que acabam surgindo as teorias populacionais. No canal tem um vídeo também sobre teorias populacionais, é importante que vocês assistam para vocês possam entender esse processo. Então essa população cresceu muito. E nós chegamos num terceiro momento em que a natalidade cai e a mortalidade cai também, ou seja, as duas taxas estão diminuindo. As pessoas passam a fazer um controle de natalidade forte, tá? Os países desenvolvidos passam a controlar demais o crescimento populacional. O custo de vida muito elevado, tá? Acaba fazendo com que as pessoas realizem o chamado planejamento familiar, e o que faz com que eles tenham um ou no máximo 2 filhos. Então isso faz com que a população nesses países comece a diminuir, ou seja, melhor, não tem um crescimento tão excessivo como ocorria no chamado boom demográfico. Então, essa transição demográfica, ela chega ao ápice dela atualmente, quando os países já estão nesse processo que eles chamam já de transição concluída, que é quando a expectativa de vida é muito elevada e nascem poucas pessoas, tá? Então, isso fez com que muitos países europeus tivessem uma expectativa de vida enorme, só que nascem poucas pessoas, tá? Você tem uma população jovem pequena, então você tem pouca renovação no mercado de trabalho, por exemplo, tá? E os sistemas previdenciários e sistemas de saúde acabam ficando mais sobrecarregados, porque a população mais idosa acabam necessitando de pensões, necessitando de tratamentos médicos, e tudo isso acaba gerando todo o problema atual do coronavírus lá na Europa. O que acontece? População italiana, população envelhecida, tá? E isso acaba gerando o quê? Maior demanda em relação aos serviços de saúde, e o coronavírus é um vírus que acaba atingindo de forma mais forte as pessoas mais idosas. Então a gente tem um número grande de pessoas morrendo na Itália, muito por causa também dessa transição demográfica. Eles fizeram um controle de natalidade tão excessivo que gerou uma população velha, tá? Atualmente, uma expectativa de vida elevada, né? Os países europeus, por causa da condição de vida, só um minuto, por causa da condição de vida muito boa, eles acabam vivendo mais. E acabaram sendo atingidos por esse vírus de forma tão forte. Então a transição demográfica, ela faz com que os países queiram, num primeiro momento, controlar a natalidade, né? Já passaram do crescimento de natalidade, mais o chamado boom, né? O crescimento excessivo. Aí passam a querer controlar a natalidade fazendo um planejamento familiar forte. Tudo relacionado às questões que eu já tratei num outro vídeo falando sobre taxa de fecundidade, tá? Depois quem quiser saber um pouco mais, vai lá e dá uma olhada naquele vídeo também, que vai estar explicando melhor. Mas o planejamento familiar acaba gerando uma população mais idosa ao longo dos anos, tá? Que acaba sobrecarregando alguns sistemas que o governo não quer ter mais gasto. Porque quem que sustenta, na teoria, o sistema previdenciário? São os que estão na população economicamente ativa, ou seja, estão trabalhando. E isso acaba fazendo com que os chamados população economicamente inativa, ou seja, os aposentados, necessitem que tenham pessoas trabalhando. E muitos países europeus não têm esse processo. Lógico que você também tem que relacionar também a questão da crise econômica. Desde 2008 é uma crise econômica forte. Condição da União Europeia já não é mais a mesma de quando começou o bloco econômico. Então são situações também que precisam ser consideradas. Mas essa transição demográfica acabou gerando uma população muito vulnerável em relação ao coronavírus. Tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a transição demográfica.
repare, todos os países passam por esse crescimento populacional absurdo, tá? Porque tem melhores na condição sanitária e condição de medicina, então acabam tendo um crescimento populacional grande. Depois elas passam por um período que eles têm um controle dessa natalidade para que não tenham tantas pessoas nascendo, para não sobrecarregar também os sistemas educacionais e de saúde. E por fim, a gente chega à situação que quando a transição está concluída, você tem uma alta expectativa de vida, você tem menos nascimentos, só que você precisa de uma reposição de pessoas, tá? Principalmente para o mercado de trabalho. Então a transição demográfica trabalha com esses processos, tá bom? Eu vou gravar um vídeo também sobre migrações, que eles também acabam sendo importantes nesse processo, tá? Até o próximo vídeo, fique com Deus e estamos juntos.